Olá, oitavo ano, como vocês estão? E aí, mais uma aula de filosofia. Tivemos apenas uma aula, uma videoaula de filosofia. Caiu, infelizmente, as aulas caíram nos dias de feriado, então nós estamos um pouquinho atrasados no conteúdo de filosofia. Mas nada que não possamos retomar a partir de agora, certo? Eu quero que vocês acompanhem lá pela apostila de vocês. Nós vamos iniciar na página 6, tá? Então acompanhem lá no material de vocês. O prof vai falando aqui, vocês vão fazer uma reflexão aí no material de vocês. Vídeo aula de filosofia é bem diferente do que nossas aulas, porque um dos objetivos da filosofia é a discussão, é a troca de experiência, é a comunicação, é o ouvir, o argumentar. Infelizmente isso não está sendo possível nesse momento, mas eu deixo uma dica para vocês. Nós temos um grupo, né, do oitavo ano, no qual todos os alunos estão no grupo, inclusive eu. O que nós podemos fazer? Aonde estiver atividades que seja necessário um diálogo, nós podemos fazer videochamadas por esse grupo, para que a gente possa estar conversando de forma organizada e séria, né, sem bagunça, sobre o conteúdo, sobre as reflexões que a filosofia nos impõe ali para que sejam feitas. Mesmo em história, tá? Nada nos impede que nós possamos usar o outro grupo, esse grupo que nós temos, como meio de comunicação. De repente a prof pode fazer explicações por áudio ali, é só vocês estarem me questionando e me enviando as dificuldades de vocês, que eu estarei falando, respondendo vocês e atendendo vocês da melhor forma possível, certo? Na apostila de vocês, nós já havíamos falado muito em sala de aula sobre o tema liberdade. Né? Somos livres? Somos realmente livres? O que é liberdade? A liberdade ela está muito ligada à juventude. Né? Sempre comentei com vocês que talvez o momento da vida do ser humano em que ele se sente mais livre e que ele sente mais necessidade de liberdade é a juventude. Essa idade que vocês estão agora, vocês sentem essa liberdade natural que é achar que podem tudo, né? Achar que tudo pode, e sentir a necessidade de fazer tudo. Mas aí vem as outras reflexões que já fizemos muito em sala de aula. Eu posso fazer tudo, mas eu devo. Eu quero fazer tudo, mas eu posso. Então, devo. Quais as consequências? O que esta liberdade desejada vai me trazer? Quais as consequências disso para a minha vida? A tendência também da de vocês é não pensar nas consequências, né? É natural da idade de vocês, natural desse momento da vida de vocês, não pensar nas consequências, pensar apenas no que eu quero. Tentar, e qualquer negativa em relação a este querer, se toma proporções imensas, né? Vocês vão reagir de forma, como que eu posso dizer, quase que revoltosos quando alguém diz não. Não, você não pode. Ah, mas eu quero. Ah, eu quero. Mas você não pode. Você não deve. Então, geralmente isso vem dos pais, né? Sempre vem dos pais. Então, quem vai nos trazer o limite aí, quem vai nos impor o limite, primeiramente é a família, são os pais. São aqueles que vão dizer não, você não vai fazer, não, você não pode. Então essa liberdade ela vem desde a infância, na verdade, né? Desde que o ser humano se conhece por gente aí, essa vontade de fazer, esse querer. Mas se nós pensarmos, vocês acompanharem na página 6 de vocês da apostila, a própria condição humana, a própria condição humana nos traz essa barreira. Então, nós não somos livres o suficiente para fazermos tudo aquilo que queremos, porque a própria condição humana nos traz barreiras. Como assim? Por mais livre
que um ser humano se sinta, por mais livre que ele ache que ele vai ter condições que não deixará tão livre assim. A fome, por exemplo, a dor, o medo, são barreiras que privam você da liberdade. Quando o frio, as condições físicas. Então, eu quero viver aí solto pelo mundo, sem responsabilidade, sem trabalho, sem. Ok, viva então. Saia pelo mundo livre. Mas aí vão vir as barreiras naturais. Você vai sentir fome, você vai sentir, pode ficar doente, né? Então vem aí a doença, vai te limitar, a dor, o cansaço, um sono. Eu quero ficar a noite inteira acordado, quero curtir a noite toda, uma noite, pode ser, duas, mas aí o teu corpo vai exigir de você que você descanse. Então você pode querer fazer algo, mas existem barreiras naturais que limitam essa tua liberdade. Então, naturalmente, o ser humano não é livre. Existem barreiras que impõem, que limitam essa liberdade do ser humano, certo? Na apostila de vocês, nós temos um exemplo no filósofo chamado Thomas Hobbes. Né? O que ele pensa? O que esse cara pensava sobre liberdade? Então, aí ele dizia isso exatamente, que nós não temos a liberdade do querer, nós temos a liberdade do fazer. Eu não posso mandar na minha fome, né? Eu quero comer, é instinto, é sobrevivência, eu sinto fome, mas eu tenho a liberdade, sim, de não fazer. Então, eu tenho a liberdade de não comer, né? Eu tenho a liberdade de fazer uma dieta, eu tenho a liberdade de fazer uma refeição ao dia ou fazer 10. Ou deixar de ser essa fome ser só sobrevivência e passar a ser um hábito de comer uma gula. Então, isso é o fazer. Isso é a liberdade. Isso, sim, é a liberdade do fazer, não do querer. Eu não tenho a liberdade de escolher se eu estou com sono ou não. Né? Vai chegar um momento em que o organismo vai exigir de você que você durma. A diferença está no fazer. Eu posso organizar o meu horário, eu posso dormir durante o dia e ficar acordado à noite. Eu posso dormir 2 horas ou eu posso dormir 12 horas. A escolha é minha. Então, a liberdade não está no querer, está no fazer. Eu quero. Eu quero ser muito inteligente. Eu quero tirar 10 em todas as provas. Eu quero. Eu quero me destacar na sala de aula. Querer você pode. E o fazer? O fazer depende de você. Todo esse desempenho do 10, de ir bem em todas as provas, depende do teu fazer, né? Das tuas escolhas. E ao contrário também. Eu não quero ir para a escola. Eu não gosto da escola. Aí a liberdade também está no fazer. Mas aí entra o quê? Um limitador, um limite, que é a família, que é os pais. Enquanto vocês forem dependentes de alguém, este querer não vai resolver, né? Então, este fazer vai ser imposto por alguém. Aí barra na liberdade de vocês. A liberdade de escolha. Tem certas escolhas que vocês não têm liberdade de escolha. Vocês têm apenas que fazer, querendo ou não, né? Ai, que horror falar isso, né? Que triste falar isso para alguém na idade de vocês que acham que podem tudo e que querem tudo, né? Mas esta é a realidade. A liberdade, ela é boa, liberdade, ela é intrínseca do ser humano, o desejo de liberdade. Mas nós não somos totalmente livres. Nós temos barreiras naturais e temos barreiras impostas. A sociedade em si nos impõe barreiras que limitam nossa liberdade. Né? A escola pode ser vista como uma barreira de liberdade, porque a escola é um local que vocês não escolhem, muitos gostam, querem e fazem porque gostam. Muitos, que pena, o fazem por obrigação, por imposição de alguém. Então aí, para quem faz isso por imposição ou porque alguém obriga,
a escola pode ser vista como uma barreira de liberdade. Para outros, pode ser, eu digo para os mais inteligentes, para aqueles que sabem o verdadeiro conceito de educação, a escola é libertadora. O conhecimento é libertador. Quanto mais conhecimento você tiver, mais livre você é. A escola, então eu vejo a escola não como uma corrente que aprisiona. Eu vejo a escola como libertadora, aquela que te dá asas para que você realmente viva a liberdade na forma, no seu conceito verdadeiro de liberdade. Essa liberdade do quê? De pensar, de agir de acordo com o que você acredita. Quanto mais conhecimento você tem, mais argumentos e mais criticidade você tem para analisar as situações e não ficar preso no pensamento do outro. Isso é liberdade. Isso é uma das grandes liberdades que o ser humano adquiriu. A liberdade do conhecimento. Então a escola não aprisiona, a escola liberta. Então aí quem gosta de ser livre, quem quer ser livre, só tem um caminho, tá? É a escola, é o conhecimento. Ali na página 6 de vocês tem uma atividade para ser feita que diz assim: reflita sobre as ideias de Hobbes e registre a seguir se você concorda ou não com elas e por quê. Então, vocês sabem que Hobbes diz que o ser humano ele tem a liberdade do querer, não tem a liberdade do querer, mas ele tem a liberdade do fazer. Foram os exemplos que a prof deu agora. Você concorda com isso? Você concorda que o ser humano, a liberdade está no fazer, nas escolhas? Que a liberdade não está naquilo que não é, que nos é imposto, e sim naquilo que nós escolhemos fazer. Vocês têm hoje, nesta fase da vida de vocês, vários caminhos a ser seguidos, né? Então a vida vai apresentar para vocês vários caminhos. A liberdade de vocês está em escolher qual deles seguir, certo? Então, o que vocês pensam em relação ao pensamento de Hobbes? Será que ele está correto? Ou será que não? Né? Será que eu escolho tudo? Será que a liberdade verdadeira é aquela que faz com que eu possa dominar tudo? Todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, as consequências que todas trazem? Será que é isso a liberdade? Ou será que não? Eu sou limitado desde que nascemos. Será que somos limitados desde que nascemos? Ou será que somos livres desde que nascemos? Pensa aí, reflita e responde. E eu quero ver a resposta de vocês, tá? Seja por foto, seja por vídeo. Vamos ver qual a concepção de cada um em relação a isso. Na número 2, lá na página 7, existem lá, tem atividades lá que eu quero que vocês façam também, tá? Vamos começar, ali tem um momentinho para conversar, né? Mas como nós não estamos podendo fazer essa conversa em sala de aula, fica a reflexão, então. Eu faço as perguntinhas para vocês analisam ali e a gente vai discutindo. De repente, se nós conseguimos fazer esse encontro por videochamada, nós podemos retomar esses conceitos aqui. Vamos nos organizar e conversarmos melhor pelo grupo sobre a possibilidade de fazer isso. Acredito que vai ser bem bacana e bem proveitoso se nós fizermos isso. Então, a primeira reflexão que tem ali você é livre para escolher entre medir 1,60 ou 1,80? Será que nós temos essa liberdade de escolha? Eu quero ser alto, eu quero ser baixo. Eu quero ser morena, eu quero ser loira. Morena e loira até dá, né? É uma liberdade sim, porque dá para pintar o cabelo, né? Então, mas é questão da altura. Será que eu consigo escolher entre 1,60 m e 1,80 m? Consigo escolher? Ou é uma condição natural minha? Que eu não tenho, como que eu posso dizer, domínio? Que simplesmente é imposta e eu nasci assim e eu tenho que aceitar. E aí? Comer ou não comer por um dia? É uma liberdade? Eu posso escolher em fazer ou não? Pode, né?
Aí é uma escolha. Sentir-se bem ou mal quando aspira um odor desagradável. Gente, tô falando de um cheiro ruim pra caramba. Pense o fedor. E aí, ao sentir esse cheiro, você consegue dominar os seus sentidos em dizer, oh, que horror? Ou simplesmente você consegue sentir esse cheiro e dizer, né? Tá bom. Então é uma escolha ou não é? Será que é um instinto de você sentir um cheiro ruim e automaticamente ter uma reação ruim? Pensa aí. Aqui, sentir ou não sentir dor ao se machucar. Alguns seres humanos, algumas pessoas, elas buscam esse autocontrole. Isso chama-se autocontrole, de chegar ao ponto de autocontrole de não sentir dor. Mas é uma técnica aí que eu sei, a gente sabe que existe, mas que são anos de treinamento, tem que ser muito aprimorado a questão de você controlar aquilo que você sente. Então, principalmente quando se fala em dor. Então, será que você escolhe, você é livre para sentir ou não dor? Adoecer ou não adoecer? Quem dera, né? Que pudéssemos, nesse momento em que o mundo está vivendo, dizer: não, eu não vou adoecer. Né? Eu vou trabalhar normalmente, vou tocar a vida sem medo nenhum, porque eu não vou adoecer. Isso é uma escolha? Ou não? Aprender ou não um complicado passo de dança. Esse dançar aí, algumas pessoas têm habilidades na dança melhor do que outras, né? Outras nasceram igual o Profiado com dois pés esquerdos, com uma dificuldade motora incrível, que aí de repente aprender um passo complicado de dança é uma escolha, né? É uma escolha que vai requerer de muita dedicação, mas é uma escolha. Magoar-se ou não com a atitude de outras pessoas. Nós falamos sobre isso em sala. Lembra que nós falamos sobre a questão da ofensa? Se existem pessoas que ofendem ou pessoas ofendíveis. Eu acredito que existem pessoas que, na verdade, a ofensa ela só vai acontecer se você aceitar, se você se deixar ofender. O outro pode falar o que quiser, se você não der essa liberdade para que isso te atinja, não vai te atingir, não vai te magoar. Mas isso também é liberdade, isso é escolha, é treino. É treino de dizer não. O que o outro diz não me atinge. Apaixonar-se ou não por alguém. Também falamos isso em sala de aula, né? Falamos muito sobre isso. Será que temos essa liberdade de escolha nos sentimentos? Ou será que não? Os sentimentos acontecem por mais que se fale, não, eu não quero, não, né? Não queria, mas aconteceu. Será? Será que isso acontece naturalmente ou é uma escolha? Pensa aí, reflita aí e vamos fazer essa troca de informação, essa troca de conversa por algum meio aí, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Temos mais uma atividade ali para vocês fazerem, bem tranquila. Eu vou ler o textinho para vocês, para orientá-los de melhor forma. Acompanhem a apostila de vocês lá na página 7. Muitas vezes pensamos que liberdade significa poder fazer tudo o que queremos, sem limites, sem obrigações. Para isso, seria preciso ser um Deus, capaz de controlar tudo. Mas a vida em sociedade exige obediência e regras. A natureza também nos submete a leis. Ninguém escolhe nascer menino ou menina. Todo mundo deve comer, beber e dormir para sobreviver. Tudo o que existe é livre apenas dentro dos limites do que é. A liberdade para nós, humanos, é imensa, pois somos capazes de fazer escolhas e de ser responsáveis por elas. E o que torna a liberdade difícil, por causa dela, hesitamos antes de tomar uma boa decisão.
Os outros riem de nós quando nos enganamos. Precisamos refletir sempre e nos sentirmos culpados quando fazemos algo que não é bom. Mas é essa consequência que nos permite fazer grandes coisas. E é ela que nos distingue dos animais, que nos faz verdadeiramente humanos. Bacana isso, né? Então, apesar de toda essa vontade de liberdade, nós vivemos em sociedade e devemos seguir regras. Essas regras não são impostas e isso nos distingue de animais, né? É isso que nos faz humanos, é essa obediência às regras. Então, a liberdade condicionada nos faz verdadeiramente humanos. A nossa liberdade está na escolha do que fazermos e como fazermos, certo? Então, a reflexão é: qual a opinião dos autores do texto em relação à ideia de liberdade como uma vida sem limites e obrigações? Você concorda com o ponto de vista deles? Por quê? Então, a reflexão, de acordo com os autores, uma vida sem limites e sem regras nos igualaria a animais. Nós também falamos sobre isso em sala. Se eu pudesse fazer tudo aquilo que me vem à cabeça, ou que me dá vontade, um ataque de fúria, de raiva, eu mato alguém. Né? Não me desagradou, não gostei, matar. Né? Não é assim que os animais fazem? No acasalamento, no enfrentamento, eles acabam entrando numa briga corporal para poder definir quem fica com a fêmea ou não. Já pensou se a moda pega? Já pensou se os seres humanos começam a disputar aí seus cônjuges, seus parceiros através da briga física? Como seria? Ou se nada tivesse punição, né? Se não houvesse as regras, os limites, as leis, se eu pudesse fazer tudo o que quisesse sem punição alguma, isso não seria só eu, né? Se eu tenho esse direito, o outro também tem. Viraria uma baderna. Eu diria que eu nem sei se diria que igualaria os animais, porque os animais também têm seus códigos de ética. Eles também seguem regras. Então eu nem sei no que nos classificaríamos, porque mesmo os animais, quando eles vivem em grupos, desse mundo selvagem que eles vivem, esse mundo selvagem também tem regras, né? Existem regras de convivência, regras de sobrevivência. Então eu diria que não só nós, seres humanos, vivemos com regras e precisamos seguir regras que os animais também seguem. Então essa liberdade que nos vem à mente de fazer tudo e quando quiser, ela não existe. A liberdade é a escolha de como e quando fazer, certo? Realize as atividades que tem para fazer e faça essa reflexão. E até a próxima. Fiquem com Deus.